grande desafio que a rede sempre enfrentou desde a sua criação, que ela foi criada junto com o Ministério do Esporte em 2003, foi o desafio de afirmar o direito ao esporte e ao lazer como uma questão de Estado, como o nosso coordenador aqui colocou, né, o diretor do centro colocou, que a nossa luta é que essa rede seja um programa, não uma ação programática de um programa de governo, mas que seja ação programática, um programa de Estado. Porque quando nós trabalhamos pelo esporte e lazer, gente, nós não estamos fazendo favor a ninguém. Nós estamos cumprindo com o que diz, o que prevê, proclama a Constituição. Por favor, outro clique. Mais um. E com o que foi regimentado, foi organizado, normatizado pela Lei Pelé, fundamentado também nas questões do Estatuto das Cidades. Nós não podemos esquecer que o lazer está como direito de todos em 3 artigos da Constituição. Mas o artigo 217, que funda a organização do Ministério do Esporte, ele cuida especificamente do direito a todos os brasileiros e todas as brasileiras ao acesso ao esporte, seja qual for a sua manifestação, né? E o artigo 218 fala o seguinte: o Estado brasileiro tem que cuidar para que as políticas sejam qualificadas e para isso a importância é dada, uma importância muito grande à ciência, à tecnologia, à inovação e à educação. Então, não adianta só oferecer atividades, nós temos que oferecer, trabalhar com um acesso ao esporte qualificado, por favor. Em 2003, o Ministério do Esporte foi criado por uma medida provisória, em janeiro de 2003, né? Foi o início do primeiro mandato do Lula. Clica mais 2 vezes, mais uma vez. Como que o Ministério se organizou? Se organizou em 3 grandes secretarias nacionais, a que você, inclusive, se referenciou, que era a Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Lazer, como chamava na época. Dentro dela, ela tinha um programa, uma ação programática, que é o Esporte e Lazer da cidade, e dentro do Esporte e Lazer do PELC, ela nasceu a rede C10. Nessa época, nós tínhamos muito poucas pessoas estudando políticas públicas no Brasil. Tanto é que a Rede C10 nasceu com o envolvimento de 7 grupos de estudos em políticas públicas de esporte e lazer. Mas nasceu uma questão, a organização da secretaria vislumbrou algo muito importante. O país tem que se qualificar não só na oferta de serviços, como também na apropriação de todas as oportunidades de acesso ao esporte e ao lazer. Daí nasce uma segunda demanda. Tá, tudo bem, todo mundo tem direito ao esporte e ao lazer. Mas o que dificulta você ter acesso ao esporte e ao lazer? Então, a Rede C10, se hoje vocês querem entender em que campos a Rede C10 está efetivamente atuando, a gente pode olhar exatamente pelas linhas de pesquisas que a Rede C10 desenvolve no país. Pode clicar não, uma vez só. Já saíram as 10 linhas. O país demanda memória, demanda preservação da memória, como a própria Carolina, que está criando agora o Centro de Memória de Santa Catarina. O país demanda diagnóstico dos municípios, estados e Distrito Federal. Precisa entender, nesses diagnósticos, quais são as reais necessidades na nação, políticas integradas, atender pessoas com necessidades diferenciadas, trabalhar uma investigação sobre esporte e atividade física em vários planos, melhorar a gestão pública do esporte e lazer, avaliar políticas, estudar, trabalhar, qualificar, animar as infraestruturas e espaços disponíveis. Precisa melhor se estruturar em termos dos processos políticos implicados na organização e desenvolvimento das políticas e precisa trabalhar na formação. Não só a formação básica, formação do ensino superior, mas também a formação de educadores, gestores e outros agentes
das políticas no país. Então, são nessas 10 linhas que nós vamos encontrar uma história de uma rede. Mais um clique só, por favor. Uma história de uma rede que se organizou hoje, em 2017, ela se organiza da seguinte forma. Rogério colocou aqui. É uma rede de pesquisa, então é uma rede de produção de conhecimento, mas é uma rede fundamentada nas ciências humanas e sociais, os estudos das humanidades. Agora, é uma rede que visa qualificar a política. Como é que você vai fazer para chegar lá na ponta a qualificação dessa política? Ela se divide, então, em 2 grandes projetos. Os centros, que estão em verde, cujos objetivos estão ali em verde, que, no caso, aqui nós estamos iniciando as atividades do Centro de Santa Catarina, e nos projetos especiais independentes. Ela continua apoiando grandes eventos nacionais, como o Combrás, o evento da Ampel, apoiando periódicos, apoiando outras atividades de publicação, mas os centros é o nosso grande boom. Qual que é a ideia? Nós temos 6 metas nos centros. Estruturar fisicamente o centro para dar legitimidade e consolidar mesmo esse fórum de debates, locos para a realização de trabalhos, desenvolver pesquisa, que é a nossa maior expertise, transformar esse conhecimento em N possibilidades de socialização. Então, saem livros digitalizados, saem livros impressos, revistas, CDs, material didático. Há uma infinidade de modos de socialização desse conhecimento, a contribuir para a formação e assessoramento de gestores. Então, é muito importante que a gente contribua na organização dos planos municipais, estaduais, na gestão municipal, estadual, enfim, em todas as ações comunitárias, uma contribuição fantástica na memória e uma contribuição fantástica nas atividades relacionadas às atividades políticas. Mas não adianta você ter dados, você tem N informações, e como fazer com que essas informações cheguem num território tão continental como o nosso. Então, o grande passo que nós estamos dando, efetivamente, agora em 2017, que nasceu em 2010, com uma grande parceria com o professor Giovanni, que nós criamos aqui na UFSC, o repositório da Rede CEDES, e como aprendi, Giovanni, nós estamos preservando a memória dessas publicações dentro do repositório. O grande passo agora, o grande desafio, a bola é passada por Rodrigo, que vai nos ajudar a transformar, por meio de um sistema, um trato a essas informações, uma visibilidade dessas informações para o acesso aberto a toda a população. Isso que é importante. Né? O sistema e o repositório, ele tem acesso aberto. Então, é algo que nós estamos cada vez mais amadurecendo. Já temos aí, só de livros, mas já chegamos à casa dos 130, 140 livros já que estão em processo, inclusive, de digitalização de alguns, mas muito mais coisas. Dentro do repositório, vocês podem acompanhar o que acontece na rede CEDES em todo o território nacional. E tem muita coisa boa acontecendo. Por favor. Só que aí vem outro desafio. Né? Crescemos os olhos, crescemos os desejos, crescemos toda a nossa empolgação para fazer um trabalho macro dessa extensão. Mas a gente precisava crescer à base de desenvolvimento científico de estudos em políticas públicas no Brasil. Quem está acompanhando de perto o desenvolvimento das políticas públicas em todo o território nacional vai saber, e pela própria evolução dos cursos de pós-graduação, por exemplo, que é muito diferenciada essa divisão no país, é muito diversificada. O Sudeste e o Sul sempre tiveram o privilégio de ter os primeiros cursos, ter a maior produção,
ter os maiores fomentos à investigação científica. Nordeste cresceu muito de uns tempos para cá, Centro-Oeste também. E o Norte, no caso da Rede CDS, é a primeira vez nesses 14 anos que nós conseguimos colocar todos os estados do Norte junto dessa linha de fomento. Porque o nosso fomento antes, ele vinha de seleções de editais que muitas vezes não existiam pesquisadores, doutores, até mesmo mestres no Norte, desenvolvendo estudos nessa natureza. E hoje nós já temos um número considerado. Se a gente olhar o avanço de envolvimento até 2016, então, vejam bem, até 2016, nós temos o quê? Nós temos aí o Norte, começou em 11 anos, somente 4 instituições conseguiram participar de um estudo, que foi um estudo, inclusive, induzido pelo Ministério. Então, foi um diagnóstico da região Norte. Agora, por favor, quando a gente quer abranger essa capacidade de trabalho por todo o país, só o edital de 2015, que criou os centros, hoje esse edital conseguiu envolver 23 grupos de pesquisa da região Norte, 44 do Nordeste, 18 do Sudeste, 18 do Centro-Oeste, 13 do Sul, 116 grupos de pesquisa. Por favor. Titulação, que é outro desafio nosso acadêmico. Porque não é só o desafio da formação do mestre e do doutor principalmente, que se debruça mais especificamente na pesquisa. Nós enfrentamos um país, uma dificuldade de permanência desses doutores dentro da região. A região Norte enfrenta muita dificuldade nesse sentido. Muita gente faz concurso lá, depois que passa, sai de lá e vai para outros centros, porque não encontra condições científicas e tecnológicas para ficar. Então, uma dificuldade, inclusive, de permanência, mas o número já está mudando, essa situação já está mudando, porque hoje a gente coloca, só em termos de participação de doutores, 181 em todo o país, sendo que o Norte com 23. Isso, para mim, é um dado super significativo. Lembrando que, quando nós estamos falando de pesquisa, claro, os doutores são super importantes na produção de conhecimento, mas o centro é mais do que você fazer uma pesquisa individual independente. Ele é um processo de ensino-aprendizagem, de produção de conhecimento científico e tecnológico. Então, o envolvimento de mestres, especialistas, graduandos e graduados também são muito importantes nesse processo. Enfim, se nós olharmos um montante do que nós estamos trabalhando aqui hoje, e vocês são parte disso, nós estamos trabalhando com 300 pesquisadores com titulações diferentes, mas todos com desenvolvimento desse trabalho dentro da expertise de cada um. A grande maioria é a pesquisa. Todos os centros desenvolvem pesquisa. Mas tem muitos pesquisadores que estão se debruçando sobre a formação profissional também. São grandes estudiosos, estão trabalhando em palestras, cursos presenciais, cursos à distância, formação de gestores. Então, há uma qualificação do trabalho em várias frentes, desenvolvida por esse grupo. Aí vem aquela outra demanda. Mas, espera aí, nós temos muita gente trabalhando na rede C10, mas nós estamos atendendo aquelas demandas iniciais que foram levantadas. É até importante saber de onde que nasceram essas 10 demandas. Elas nasceram, na época, eu era do grupo do Ministério, a nossa secretária Rejane acolhia muitas demandas dos municípios e estados brasileiros, de professores, de gestores, de entidades, e, ao mesmo tempo, nas universidades, os pesquisadores, sempre atentos às demandas e às situações mais necessárias daquele momento histórico, eles acabavam também gerando novas demandas. E foi assim que a rede, que começou com 7 linhas de estudos, hoje
temos 10. Algumas linhas com participações diferenciadas, mas um dado importante, todas as linhas são estudadas. E como esse estudo vai ser socializado para todo mundo, então a ideia é que todo o país consiga ter acesso a essa produção do conhecimento. E me chama muita atenção a linha 2, que é o estudo de perfil. São os diagnósticos do país. E é interessante observar que aonde que tem mais pesquisa de diagnóstico? Pesquisa de diagnóstico, região norte e região nordeste. Centro-oeste, sul e sudeste, não tem. Por quê? Porque já tem um acúmulo de produção de conhecimento de diagnósticos nessas regiões que o norte e o nordeste não têm ainda. Então, o norte e o nordeste estão, muitas vezes, tem estados no Brasil que estão, pela primeira vez, conseguindo, a grandes penas, né? Nós acompanhamos o trabalho do Acre, por exemplo, que parece fácil, porque o Acre tem 24 municípios, só que para você chegar sair da capital e ir para um município, ou você tem barco, ou você tem avião, ou você tem barco. Não tem outra forma de atravessar a Amazônia e chegar nesses locais. Essa é a realidade brasileira nossa. Aqui, Simone pode vir de carro a Santa Catarina. Lá não dá. Então, assim, é importante ter esse diálogo com todos os municípios para a gente, de fato, falar que nós estamos fazendo uma leitura nacional das nossas necessidades, nossas demandas e nossas alternativas de esporte e lazer que nós criamos. Por favor. Esse é um quadro comparativo das pesquisas realizadas. Nós vimos lá atrás que nós estamos, de 2003 a 2012, nós realizamos 149 pesquisas, e agora nós estamos realizando 103. E aí, por favor, pode clicar mais uma vez. Aparece um outro desafio. Nós temos problemas para resolver, nós temos desejo de resolver, nós temos gestores e pesquisadores e agentes públicos que precisam, é a função deles desenvolver a política, mas o que a Rede C10 pode fazer para potencializar o seu trabalho para melhor qualificar essa parceria com toda a nação no desenvolvimento das políticas públicas? Primeira coisa que nós pensamos foi construir coletivamente as diretrizes nacionais da Rede C10. Então, nós temos 322 pesquisadores, mas que estão orientados pela mesma diretriz. Não foi uma diretriz que saiu do gabinete, foi uma diretriz que, como tudo que foi decidido com a Rede C10 desde o seu início, foi construída com os pares, num encontro em 2015. Nós reunimos todos os pesquisadores da rede, construímos e validamos uma norma, uma diretriz, um regimento nacional construído por todos. Isso não só dá identidade, como nos ajuda no processo também de monitoramento e avaliação. Porque aí nós vamos trabalhar com os mesmos critérios de avaliação, nós vamos conseguir acompanhar para e passo o desenvolvimento do país, por região, dentro do próprio Estado, nacionalmente, a gente tem os mesmos critérios. E, mais que isso, é um aprendizado, porque o que a gente tem observado nas discussões entre coordenadores de centro, que tem coordenadores assim, que têm uma larga experiência na discussão e na prática da política pública, mas tem outros que estão começando agora. Então, no momento que há esse diálogo permanente, essa troca permanente, nós vamos nos conhecendo melhor uns aos outros, vamos ajudando um ao outro a qualificar melhor as suas ações e vamos avançar num projeto nacional de política de esporte e lazer. O estabelecimento de grupos de pesquisa é fundamental, e esse estabelecimento é formal. Para ser um grupo de pesquisa que integre a Rede C10, ele tem que estar cadastrado na base LASF do CNPq. E aí é outra interlocução,
que é a interlocução que a rede faz com os órgãos de fomento, com o CNPq, com a CAPES, com as FAPES. E aí a ideia é cada vez mais ampliar um investimento num tipo de pesquisa que, em geral, na área da educação física, não é a linha de pesquisa mais privilegiada em termos de fomento científico no Brasil. Ainda no Brasil, o maior número de investimentos científicos são na linha biológica, do treinamento esportivo. E a linha das ciências humanas e sociais, ela acaba tendo uma colaboração significativa da rede CEDES pelo fomento que faz a ela e pela troca que ela faz de diálogo com as pesquisas desenvolvidas pelas outras linhas. É bom lembrar que o Ministério não tem só a rede CEDES, tem também a rede CENESP, que também foi criada anterior ao Ministério, né? E é uma rede que cuida do esporte de rendimento. A instalação local também é importante que vocês saibam. Está sendo instalado aqui em Santa Catarina um centro. Aqui tem um grupo gestor local que ele envolve o coordenador, que é o Rogério, a coordenadora adjunta, que é a Luciana, os representantes dos pesquisadores, que parece que o Giovanni, representante de controle social, tem um controle social local, e esse grupo, o tempo inteiro, vai tentar fazer um diálogo mais próximo, envolvendo todos os pesquisadores envolvidos no núcleo. E oxalá que esse grupo cresça logo. A gente quer aumentar o problema do Ministério, mais orçamento, porque a gente quer que cresça logo. Nós já temos uma pessoa aqui na mira, né, que já está com o pezinho lá, que a nossa amiga Carolina, que está entrando com o projeto de memória. Mas isso é muito importante, né? É importante que o Ministério perceba que há um trabalho coletivo. Da mesma forma, em plano nacional, nós temos um grupo gestor nacional, que envolve todos os coordenadores de centros, as duas entidades científicas do país principais, que o CBCE e a ANPEL, no campo do lazer, né? A Simone, inclusive, foi a representante no nosso último encontro, representante dos pesquisadores, um de cada região. Na última reunião foi tirado que essa representação vai ser eleita pelos próprios pesquisadores. E a ideia é que, nessa reunião nacional, com uma representatividade maior, a gente possa potencializar a nossa leitura dos nossos dilemas, dos nossos problemas, das nossas demandas, articular as nossas estratégias para buscar alternativas, o nosso discurso, o nosso diálogo junto ao Ministério. Enfim, a ideia é potencializar também a articulação com os nossos pares institucionais. Por favor. É lindo o discurso. A ideia foi brilhante e vocês devem lembrar que ela nasceu em 2014 e foi aprovada efetivamente no primeiro semestre de 2015. A partir daí, o país começou a ter uma sequência de problemas de ordem até mudamos presidência, mudaram secretários, e a cada momento histórico a gente passa a ter um trabalho. Nosso trabalho é árduo agora, no sentido de manter todos os secretários, todos os coordenadores atentos às nossas demandas, e não é um projeto barato. Então, como não é um projeto barato, e um projeto que foi assinado e conveniado com o TED, assinado pelas federais, os convênios com as duas estaduais que nós temos dentro da rede, eles são de 24 meses. Mas, dentro das nossas diretrizes, já há proposta de continuidade dessa parceria. Então, a luta agora é para não só dar visibilidade, dar conhecimento a todos os gestores que passam pelo Ministério, que estão lá à frente. Né? O Leandro, hoje, se demonstra bastante interessado na questão, ele tem uma relação próxima ao ministro, e a gente está realmente fazendo um trabalho
de formiguinha mesmo, de alimentar essas relações para a gente conseguir os orçamentos. E isso não é tão simples. Tanto é que não só a dificuldade é de ter orçamento para se pagar, como também a burocracia para efetivar essa parceria. Né? Nós temos centros que a parceria são com fundações, centros que não são com fundações, então o estabelecimento dessa burocracia não é simples. Por aqui a gente já vê que, logo de cara, logo que foram aprovados os centros em setembro de 2015, em dezembro, duas parcerias já estavam conveniadas. Primeiro semestre, 13, segundo semestre, 8, e ainda tem 4 estados que ainda estão no processo de organização e de definição de todos esses trabalhos. Então, isso exige da rede conhecimento, acompanhamento da política, acompanhamento das portarias que são lançadas, do acompanhamento burocrático do conveniamento, da gestão propriamente dita junto à universidade, em termos físicos, de equipamento junto à rede, e também acompanhamento científico e tecnológico. Por favor. Mais um. Por isso que o desafio 6 passou a ser isso. Todo esse contexto de demandas para a gestão da rede, que não é um contexto simples, ele passou a exigir uma atuação compartilhada. Vem uma norma de governo. Essa norma ela precisa ser discutida com os pesquisadores. A gente precisa manter esse diálogo. Nós precisamos envolver as nossas instituições em todos os setores governamentais. Precisamos demais envolver os parlamentos. Então, tem centros que estão se dedicando a uma linha de pesquisa de processos políticos, estão presentes nas assembleias estaduais para a criação dos planos estaduais de esporte, como é o caso de Natal, estão na luta em defesa da Secretaria Municipal de Esporte, como é o caso de Porto Alegre. Então, a postura do pesquisador da rede não é a postura de alguém que faz um livro, pega o livro e põe na prateleira, não. Esse livro passa a ser um retrato vivo da ação que ele pratica no seu cotidiano em ações políticas. E nós temos que ter clareza que, quando a gente está falando em ações políticas, não estou falando de política partidária, estou falando de política, que todo cidadão e toda cidadã brasileira precisa ter conhecimento e ser qualificado para isso. Né? Então, as ações políticas elas precisam de formação, tanto no sentido mais amplo, né, desde deputados, vereadores, prefeitos, gestores de modo geral, secretários, como também os agentes da comunidade, como os estudantes. Né? Nós temos que acompanhar essa legislação, nós temos que acompanhar a defesa e o que está sendo feito em termos de direitos. E nós temos que qualificar em termos de conhecimento. Então, a rede tem muitos cursos presenciais e à distância que estão sendo realizados. Inclusive, se vocês quiserem, por exemplo, à distância, Minas Gerais é um polo de EAD com curso de formação política, que o país inteiro pode participar. Então, eu acho muito interessante isso, porque cada estado está desenvolvendo o seu projeto dentro daquela expertise que ele tem de trabalho. Só para lembrar que nós estamos, quando falando, e nós estamos falando de qualificação de política, nós estamos falando de algo que está na base da nossa Política Nacional do Esporte, que a gente passa batido muitas vezes. Nossa Política Nacional do Esporte nasceu do princípio do desenvolvimento humano. Né? E se vocês lembrarem, eu volto a lembrar do Amartya Sen, que é um economista, prêmio Nobel de Economia em 98, e que mudou o IDH. Ele mudou o IDH a partir do momento que o IDH deixou de ser um índice de desenvolvimento apenas que o país é desenvolvido se tem uma economia forte.
E ele deixou bem claro, você vai ter uma economia forte se para e passa, você tiver pessoas educadas, pessoas com direitos garantidos e pessoas com qualidade de vida no seu sentido pleno. E nós não podemos esquecer que esporte e lazer, gente, não é só direito constitucional, é fator de qualidade de vida garantido pela Organização Mundial da Saúde. Então, isso é fundamental. Então, a nossa história tudo isso acaba sendo traduzido em 7 ações. A pesquisa, a socialização, publicações, eventos periódicos, a formação, a memória, os intercâmbios, a difusão digital e o acompanhamento de avaliação. Quero destacar esses 6, 6º e 7º desafio aí de acesso à informação, porque essa é a grande expertise da UFSC. Né? Então, é aqui, junto, né, com o trabalho aqui desse centro, junto com a CETIC, por favor, essa parceria passa a ser fundamental para que o Brasil tenha acesso a toda essa articulação. Centro de Desportos, Labomídia, a Superintendência de Tecnologia e Informação, os centros, e aí são vocês, que estão aqui, enquanto dirigentes, enquanto alunos, enquanto bolsistas, enquanto estudantes, enquanto população que está usufruindo desse trabalho. Eu agradeço pela parceria de vocês, desejo vida longa a esse trabalho tecnológico que está iniciando agora, porque ele vai ser uma mola mestra para a negociação política dos nossos propósitos na rede. O que, como diz o Rogério, que não é visto, não é desejado. Nós temos que mostrar, dar cara, nós temos que dar transparência o uso do dinheiro público nesse projeto, que não é pouca coisa. Então, nós temos que dar transparência e nós temos que mostrar a nossa intenção e a nossa produtividade, e lutar para que isso continue independente do governo que estiver à frente. Muito obrigada. Obrigada, Leila.